Preste atenção, na madrugada de sábado, criminosos renderam um vigilante e furtaram uma joalheria que fica no Mercado Velho, centro aqui de Rio Branco. O João Cardoso apurou as informações e chega agora. As imagens são de Isaías Gomes. Põe no ar. É isso mesmo, tudo aconteceu na madrugada deste último sábado, no dia 13, numa joalheria bastante conhecida aqui do Mercado Velho, local que nós estamos agora, parte central aqui da nossa capital. Um dos pontos mais curiosos é como eles tiveram acesso a esse estabelecimento. Para conseguir entrar na loja, eles tiveram que fazer um buraco em outra loja que fica ao lado da joalheria. Você já consegue perceber isso nessas imagens, inclusive que foram cedidas, né? Imagens que a propósito teriam sido feitas ali até mesmo pelos donos dessa joalheria. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Copom para atender a ocorrência de furto no próprio estabelecimento. Quando eles chegaram aqui no local, os policiais constataram a existência de uma abertura de grandes proporções nos fundos da joalheria. No caso, esses criminosos tiveram que fazer isso para ter acesso à loja. Nessas imagens você já consegue perceber aí também os tijolos, entulhos e objetos espalhados pelo chão que evidenciam aí essa cena do crime. Possivelmente eles já vieram com o intuito de furtar esses objetos de grande valor. Durante esse atendimento, os militares conversaram com o vigilante responsável por fazer a segurança ali, a ronda aqui na joalheria. Olha só, a situação só vai ficando pior porque ele relatou que por volta das 2 horas da manhã estava em frente às quadras esportivas acompanhando ali um amigo quando ambos foram abordados por 2 homens armados. Até então, suspeitos levaram eles até um beco próximo, onde permaneceram sob vigilância enquanto essa ação criminosa era executada. Quando segundo o vigilante, outros integrantes do grupo chegaram ao local, totalizando aproximadamente 5 criminosos. Número esse que ainda vai ser aí solucionado, ou pelo menos investigado pela própria polícia. Enquanto um deles ficou responsável por vigiar as vítimas, os demais seguiram para a joalheria e praticaram o furto. Importante a gente falar também que esses criminosos utilizavam aí roupas compridas, capuzes e luvas, o que impediu aí a identificação e a caracterização física deles com a polícia, né? Até porque a polícia precisa dessas informações para fazer esse levantamento. O vigilante informou ainda que não sofreu agressões nem foi amarrado durante esse período que ele acabou sendo rendido por esses criminosos. Conforme o próprio relato dele, os suspeitos apenas determinaram que ele e o acompanhante permanecessem sentados e disseram que nada ia acontecer com eles caso eles não desobedecessem o que era posto naquele momento. Essa ação aí ela teria durado aproximadamente 3 horas, né? Por volta ali das 2 da manhã até as 5. Quando concluíram esse crime, os suspeitos fugiram correndo e tomaram aí rumo desconhecido. A gente precisa dar ênfase nisso também porque a Polícia Militar entrou em contato com o Copom para verificar a possibilidade de realização ali da perícia técnica e orientou os representantes da empresa a registrarem a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Apesar disso tudo, nenhum desses suspeitos foi identificado até o momento. O boletim foi confeccionado e encaminhado à Polícia Civil, que vai prosseguir com essas investigações, com essas diligências, né? Até porque parte aqui do Mercado Velho vem sofrendo com isso. Infelizmente, mais um caso de furto nessa nossa região central. As imagens são de Isaías Gomes, João Cardoso para o Gazeta Lé. A situação para quem trabalha nessa região do Novo Mercado Velho está extremamente complicada. Tanto pela parte da calçada lá da frente que estava em construção ali, a obra completamente interditada agora, cedendo, quanto também por essas situações de furtos e roubos. Muita gente já comentou quando a gente está passando por aí, está gravando algum tipo de reportagem, o pessoal comenta exatamente essa falta de segurança aí no local. Algumas pessoas chegaram a relatar até mesmo uma piora nessa situação após a retirada do Centro Pop aí no local.
aí dessas redondezas, né? O Centro Pop ele não ficava exatamente aí no Novo Mercado Velho, ficava um pouquinho mais distante, já nas proximidades do Palácio Rio Branco, mas uma distância curta, poucos metros de distância. E alguns funcionários, alguns comerciantes dessa região do Novo Mercado Velho já chegaram a comentar com a gente, conversando ali, falaram, olha, depois que retiraram o Centro Pop, né, que davam alimentos, tudo, piorou e muito essa questão de furtos e também até mesmo roubos aqui pela região. Comerciantes do Novo Mercado Velho com um baita problema, dois grandes problemas. Tanto a estrutura extremamente deteriorada, o calçadão interditado, cedendo a cada dia, quanto também a insegurança no local. Aí fica difícil trabalhar, fica muito difícil trabalhar dessa forma. A movimentação já está consideravelmente baixa, muito baixa devido a tudo isso que acontece, principalmente no que diz respeito à estrutura. Agora imagine com essa insegurança escancarada, quem é que vai? E ainda quem tem seus estoques, quem tem ali sua loja, tudo ainda sofre uma ação criminosa como essa, ainda sofre um furto como esse. Mas já que estamos falando de furto, preste atenção nesta outra reportagem. Criminosos invadiram o supermercado e realizaram um furto. A situação aconteceu na região da Baixada da Sobral. O João Cardoso mais uma vez retorna com as informações. Põe no ar, com você, João. É exatamente isso. Olha, essa situação que você acabou de falar aconteceu nesse supermercado que nós estamos agora. Ele que fica localizado aqui na região da Baixada da Sobral, na rua Campo Grande. Para ser mais específico, na entrada do bairro João Eduardo, próximo à UPA da Sobral. A gente vai mostrar agora uma imagem para você do Isaías Gomes. Vamos lá, Isaías, porque foi a partir desse local, olha só, eles arrombaram, tiveram acesso aqui ao supermercado através de uma lavanderia que fica ao lado desse estabelecimento. Como você consegue perceber nas imagens do Isaías Gomes, eles quebraram a telha, quebraram parte do forro e aí desceram. Mas olha só, a artimanha que essas pessoas, esses criminosos, possivelmente mais de um deles usou, você não pode nem acreditar. Porque a partir do momento que eles desceram do forro, eles foram até a sala em que ficam as câmeras de segurança, o alarme, internet e quebraram tudo, cortaram os fios justamente para que os proprietários não pudessem identificá-los e não pudessem acionar a polícia. E o mais impressionante também é que não é a primeira vez que isso acontece aqui. Ainda há poucos dias atrás já tinha havido um arrombamento. Inclusive, olha ali, ó, aquilo ali os proprietários eles tiveram que fechar porque eles acabaram quebrando aí a parede de concreto. A gente vai agora até a sala onde fica a rede de internet, os fios e também o alarme junto com as câmeras de segurança. Por aqui, os proprietários ainda estão nessa fase de tentar calcular o prejuízo, mas eles estimam aí que pelo menos de 15 a 20 mil reais. Isso passando por baixo, que eles levaram cosméticos, levaram quantia em dinheiro, caso a moeda, o troco ali, e outros bens de valor. Essa perna-manca, inclusive, a gente não vai nem triscar, porque ainda vai vir uma equipe da perícia aqui fazer todo esse levantamento e coletar as possíveis provas. Eles usaram para arrombar o local e arrombaram essa porta aqui também, que é onde eu falei para você que tem as imagens de câmeras de segurança, a internet e também um alarme. Olha a situação, eles reviraram tudo, mexeram aqui, quebraram. Logo quando eles saíram de lá, eles vieram nessa sala justamente para que o alarme fosse desativado. E aí nas imagens do Isaías você já consegue perceber essa movimentação, até porque eles arruinaram tudo. Vieram aqui, levaram os bens, levaram em caixas, viu? Porque a gente está falando aí de um volume surpreendente. Como eu falei para você, os proprietários, eles ainda estão nessa parte de levantamento, porque até então estão notando falta de algumas coisas, principalmente o cosmético, o dinheiro e outros bens materiais. Levaram cigarros também, levaram outras mercadorias. Aqui, por exemplo, o cofre que ficava o dinheiro do troco, eles arrombaram, conseguiram arrombar o cofre e levaram pelo menos daqui 5 mil reais. Agora, o mais interessante
e que a gente precisa falar também é que, segundo os proprietários, isso tem se tornado comum aqui na região da Baixada da Sobral. Até porque, como eu falei para você, não é a primeira vez que acontece. Isso aconteceu por volta das 00h30 de hoje ainda. O proprietário deu conta do alarme, veio aqui, mas quando ele acionou a polícia chegou, já era tarde demais, o prejuízo já tinha acontecido. Como eu falei também, ainda na semana passada, esse estabelecimento ele já tinha sido arrombado e criminosos já haviam entrado aqui. E essa situação se repete para outros estabelecimentos aqui da região da Baixada da Sobral. O que eles mais falam é da falta de policiamento, né, que poderia aí amenizar essa situação. Por isso que é importante a gente buscar uma resposta do poder público, das forças de segurança, para saber o que está acontecendo. Só nessa semana a gente já noticiou aqui mais de 2 arrombamentos. Teve a questão da relojoaria lá no Mercado Velho, e teve outra também que aconteceu ali em Manoel Urbano, que inclusive é uma cooperação entre as forças de segurança do Acre e também da Bolívia. São situações que têm se tornado frequentes aqui no nosso estado, especialmente aqui na nossa capital. Mas o prejuízo já está feito, né? Pelo menos aí de 15 a 20 mil reais de perca desses empreendedores. A gente está falando de um supermercado que tem muita movimentação, até porque ele fica aqui na região da Baixada da Sobral, e que infelizmente houve aí essa ação desses criminosos que até então não foram identificados pela polícia. A perícia a qualquer momento pode vir aqui, mas até então a gente não tem essa precisão de detalhar. Somente as investigações vão dizer quem são e poder, claro, fazer com que eles paguem por esse crime. As imagens são de Isaías Gomes, João Cardoso, para o Gazeta Alerta.